Agora, doutor João, o senhor falou aqui das moças jovens, né, das minhas 16 anos e tal, nessa idade mais ou menos, que já fazem, né, essa cirurgia dos seios e tal. O senhor acha que há um exagero também nisso ou não? Quando, às vezes não há um problema realmente, não há uma queda, como o senhor disse, mas há uma questão mais de vaidade mesmo, de aumentar os seios e aí colocar a prótese de silicone para isso. Isso não causa problema mais tarde, não tem problema nenhum, quer dizer, uma menina de 16 anos, 18, sei lá, 15 anos, colocar uma prótese de silicone nos seios? São duas abordagens, né? A inclusão de prótese e a redução da mama. São dois momentos em que a mama é vislumbrada em termos, digamos, de mobilização. Quando a menina, por exemplo, a jovem não tem um problema, porque pode ter, por exemplo, uma mama muito pequenina e incomodar muito, ou sei lá, algum outro tipo de problema. Mas quando não, a gente vem vendo assim, eu acho que não tem problema nenhum, mas ela quer aumentar porque é moda agora e tal, enfim. Não causa problema isso mais tarde, não? A cirurgia plástica, ela evita de dar a ela um cunho de moda. Isso é elemento fundamental na área médica. O modismo, ele deve ser deixado de lado, até porque esse aspecto temporâneo do perfil cirúrgico, ele é extremamente negativo para o paciente e também para a instituição médica. De certa forma, a criação da prótese, a vinda da inclusão de prótese, ela veio para ocupar um espaço específico, que é dar a paciente com mamas pequenas, que é chamado de hipomastia, ou aquelas mulheres que apresentam mama assim, praticamente ausente, que são amastias, dar a essas pessoas um perfil, digamos assim, de melhor convivência com seus pares. Para isso, sim, é que nós temos a inclusão de prótese. Mas hoje em dia o que se vê não é isso, né? Já se vê uma outra... A sociedade, ela cria... objetivo, né? A sociedade cria alguns estereótipos, assim, que fazem com que haja um movimento por sobre uma certa direção. Mas a nossa, e graças a Deus, a nossa sociedade, nós brasileiros, não utilizamos mamas, não gostamos, adequamos mamas grandes. Nosso perfil é de 42 a 44, não passando muito disso, até porque o peso mamário cansa a região torácica. De certa forma, numa fase da vida, ela irá desejar reduzir, como é um fenômeno que todos nós percebemos. Mas não tem problema, a questão da idade não é problema para isso? Nós procuramos deixar com que a mulher passe da fase de 16 a 17 anos para que se haja uma intervenção, até porque os seios podem crescer um pouco mais até esta idade. Podemos aguardar um pouco mais até os 21 anos para que haja um crescimento ponderal, esquelético, é o ideal, e aí né? Sim, mas tem algumas pacientes que não suportam ficar com os seios extremamente nivelados ao tórax, e utilizam preenchimentos à base de espuma e sutiãs que dão um aspecto artificial. E muitas das vezes os seios eles são vislumbrados pelo paciente como algo vital à convivência entre, digamos, a sua família, entre os amigos. Então a intervenção, muitas das vezes, ocupando uma lacuna indicado, inclusive pelo psicólogo, para aquele perfil de paciente, aí sim nós temos... Agora, doutor João, eu acho que a moda agora da mulher jovem, principalmente, até porque o homem também hoje procura com muita frequência o cirurgião plástico, é a lipoaspiração e a otoplastia. A cicatriz disso é imperceptível. É interessante porque a cirurgia da modelagem da gordura, hoje tem vários nomes. Lipoaspiração, lipolite, hidrolipo, enfim, lipoescultura, vibrolipoescultura. Na verdade, são todos procedimentos idênticos. Utilizam algumas variáveis, mas muito pequenas dentro da dinâmica médica. Mas o que acontece é que a maioria dos colegas que fazem manipulação do tecido gorduroso a nível segmentar, uma parte da região abdominal, outra parte na próxima semana, fazem com que o paciente crie, aí sim, uma grande deformidade, porque embora a gordura tenha dificuldade de sair do corpo, quando manipulada sem um patamar, sem, digamos assim, o mesmo plano anatômico, ela cria irregularidades gravíssimas e muitas das vezes sequelas irreparáveis.